assassinato do primeiro-ministro Francisco Sá Carneiro, do ministro da Defesa Adelino Amaro da Costa e o envolvimento dos americanos. Eu, Fernando Farinha Simões, decidi finalmente, em 2011, contar toda a verdade sobre Camarate. No passado nunca contei toda a operação de Camarate, pois estando a correr o processo judicial, poderia ser preso e condenado. Também porque durante 25 anos não podia falar, por estar obrigado ao sigilo por parte da CIA, mas esta situação mudou agora, ao que acresce o facto da CIA me ter abandonado completamente desde 1989. Finalmente decidi falar por obrigação de consciência. Fiz o meu primeiro depoimento sobre Camarate, na Comissão de Inquérito Parlamentar, em 1995. Mais tarde prestei alguns depoimentos em que fui acrescentando fatos e informações. Cheguei a prestar declarações para um programa da SIC, organizado por Emílio Rangel, que não chegou contudo a ir para o ar. Em todas essas declarações públicas contei fatos sobre o atentado de Camarate, que nunca foram desmentidos, apesar dos nomes que citei e da gravidade dos fatos que referi. Em todos esses relatos, eu desmenti a tese oficial do acidente, defendida pela Polícia Judiciária e pela Procuradoria-Geral da República. Nunca tive dúvidas de que as comissões de inquérito parlamentares estavam no caminho certo, pois Camarate foi um atentado. Devo também dizer que tendo eu falado de fatos sobre Camarate tão graves e do envolvimento de certas pessoas nesses fatos, sempre me surpreendeu que essas pessoas tenham preferido o silêncio. Estão neste caso o Tenente-Coronel Encastre Bernardo ou o Major Canto e Castro. Se sentissem ofendidos pelas minhas declarações, teria sido lógico que tivessem reagido. Quanto a mim, este seu silêncio só pode significar que, tendo noção do que fizeram, consideraram que quanto menos se falar no assunto, melhor. Nessas declarações que fiz, desde 1995, fui relatando, sucessivamente, apenas parte dos fatos ocorridos, sem nunca ter feito a narração completa dos acontecimentos. Estávamos ainda relativamente próximos dos acontecimentos e não quis portanto revelar todos os pormenores, nem todas as pessoas envolvidas nesta operação. Contudo, após terem passado mais de 30 anos sobre os fatos, entendi que todos os portugueses tinham o direito de conhecer o que verdadeiramente sucedeu em Camarate. Não quero contudo deixar de referir que hoje estou profundamente arrependido de ter participado nesta operação, não apenas pelas pessoas que aí morrerão, e cuja qualidade humana só mais tarde tive ocasião de conhecer, como do prejuízo que constituiu, para o futuro do país, o desaparecimento dessas pessoas. Naquela altura contudo, Camarate era apenas mais uma operação em que participava, pelo que não medi as consequências. Peço por isso desculpa aos familiares das vítimas, e aos portugueses em geral, pelas consequências da operação em que participei. Gostaria assim de voltar atrás no tempo, para explicar como acabei por me envolver nesta operação. Em 1974 conheci, na África do Sul, a agente dupla alemã, Uta Jervek, que trabalhava para a BND, Bundesnachrichtendienst, serviços de inteligência alemães ocidentais, e ao mesmo tempo para a Stasi. A cobertura legal de Uta Jervek é feita através do Conselho Mundial das Igrejas, uma espécie de ONG, e é através dessa fachada que viaja praticamente pelo mundo todo, trabalhando ao mesmo tempo para a BND e para a Stasi. Fez um livro em alemão que me dedicou, e que ainda tenho, sobre a luta de liberdade do PAIGC na Guiné-Bissau. O meu trabalho com a Stasi veio contudo a verificar-se posteriormente, quando estava já a trabalhar para a CIA. A minha infiltração na Stasi dá-se por convite da Uta Jervek, em 1976, com a concordância da CIA, pois isso interessava-lhes muito. Uta Jervek apresenta-me, em 1978, em Berlim Leste, a Marcos Wolff, então diretor da Stasi. Fui para esse efeito então clandestinamente a Berlim Leste, com um passaporte espanhol, que me foi fornecido por Uta Jervek. O meu trabalho de infiltração na Stasi consistiu na elaboração de relatórios pormenorizados acerca das topeiras infiltradas na Alemanha Ocidental pela Stasi, que atuavam nomeadamente junto de Helmut Kohl, Helmut Schmidt e de Hans-Jürgen Wyszynski. Hans-Jürgen Wyszynski era o responsável pelas relações e contactos entre a Alemanha Ocidental e de Leste, sendo presidente da Associação Alemã de Cooperação e Desenvolvimento, Ajuda ao Terceiro Mundo, e também às reuniões do Grupo Bilderberg. Viabilizou também muitas operações clandestinas, nos anos 70 e 80, de ajuda a grupos de libertação, a partir da Alemanha Ocidental. Estive também na Academia da Stasi, várias vezes, em Potsdam, Eiche. Relativamente ao relato dos fatos, gostaria de começar por referir que tenho contatos, desde 1970, em Angola, com um agente da CIA, que é o jornalista e apresentador de televisão Paulo Cardoso, já falecido. Conheci Paulo Cardoso em Angola, com quem trabalhei na TVA, televisão de Angola na altura. Em 1975, formei em Portugal, o Escudeco com José Esteves, Vasco Montes, Carlos Miranda e Jorge Gago, já falecido. Esta organização pretendia defender, em Portugal, se necessário por via de guerrilha, os valores do mundo ocidental. Através de Paulo Cardoso sou apresentado, em 1975, no Hotel Sheraton, em Lisboa, a um agente da CIA,
antena, recolha de informações, chamado Philip Snell. Falei então durante algum tempo com Philip Snell. O Paulo Cardoso estava então a viver no Hotel Sheraton. Passados poucos dias, Philip Snell diz-me para ir levantar, gratuitamente, um bilhete de avião, de Lisboa para Londres, a uma agência de viagens na Via de Ceuta, que trabalhava para a Embaixada do ZEUA. Fui então a uma reunião em Londres, onde encontrei um amigo antigo, Gary Van Dyck, da África do Sul, que colaborava com a CIA. Fui então entrevistado pelo chefe da estação da CIA para a Europa, que se chamava John Logan. Gary Van Dyck defendeu nessa reunião a minha entrada para a CIA, dizendo que me conhecia bem de Angola e que eu trabalhava com eficiência. Comecei então a trabalhar para a CIA, tendo também para esse efeito pesado o facto de ter anteriormente colaborado com a NIS, National Intelligence Security Service, Agência Sul-Africana de Informações. Gary Van Dyck era o antena, em Londres, do DOS, Departamento Operacional of National Security, Sul-Africana. Regressando a Lisboa, trabalhei para a Embaixada do ZEUA, em Lisboa entre 1975 e 1988, a tempo inteiro. Entre 1976 e 1977, durante cerca de 1 ano e meio vivi numa suíte no Hotel Sheraton, o que pode ser comprovado, tudo pago pela Embaixada do ZEUA. Conduzia então um carro com matrícula diplomática, um Ford, que estacionava na garagem do hotel. Nesta suíte viveu também a minha mulher, Elsa, já grávida da minha filha Eliana. O meu trabalho incluía recolha de informações contra informações, informações sobre tráfico de armas, de operações de combate ao tráfico de droga, informações sobre o terrorismo, recrutamento de informadores, etc. Estas atividades incluem contactos com serviços secretos de outros países, como o Stasi, a Mossad e a BOS, sul-africana, depois NIS, National Information Secret Service, depois DONS e atualmente SAS. Era pago em Portugal, recebendo cerca de $5.000 por mês. Nestas atividades facilita o facto de eu falar 6 línguas. Atuei utilizando vários nomes diferentes, com passaportes fornecidos pela Embaixada do ZEUA em Lisboa. Facilitava também o facto de eu falar um dialeto angolano, o quimbundo. A Embaixada do ZEUA tinha também uma casa de recu na Quinta da Marinha, que me estava entregue, e onde cavam frequentemente agentes e militares americanos, que passavam por Portugal. Era a vivenda alpendrada. A partir de 1965, como referi, passei a trabalhar diretamente para a CIA. Contudo, a partir de 1978, passei a trabalhar como agente encoberto, no chamado Ofício F Especial Operations, a que se chamava Serviços Clandestinos, e que visavam observar um alvo, incluindo perseguir, conhecer e eliminar o alvo, em qualquer país do mundo, exceto no ZEUA. Por pertencermos a este ofício, éramos obrigados a assinar uma cláusula que se chamava Plausible Denial, que significa que se fôssemos apanhados nestas operações com documentos de identificação falsos, a situação seria por nossa conta e risco, e a CIA nada teria a ver com a situação. Nessa circunstância tínhamos o discurso preparado para explicar o que estávamos a fazer, incluindo estarmos preparados para aguentar a tortura. Trabalhei para o Ofício F Especial Operations até 1989, ano em que saí da CIA para fazer face a estes trabalhos e operações. As minhas contas dos cartões de crédito do Visa, American Express e Diners Club, tinham, cada uma, um plafond de $10.000, que podiam ser movimentados em caso de necessidade. Estes cartões eram emitidos no Brasil, em bancos estrangeiros sediados no Brasil, como o Citibank, o Bank of Boston ou o Bank of America. Entre 1975 e 1989, portanto durante cerca de 14 anos, gastei com estes cartões cerca de $10 milhões, em operações em diversos países, nomeadamente pagando a informadores, políticos, militares, homens de negócios, e também traficantes de armas e de drogas, em ligação com a DEA, Drug Enforcement Agency. Existiram outros valores movimentados à parte, a partir de um saco azul, em cash, valores esses postos à disposição pelo chefe da estação da CIA, no local onde as operações eram realizadas. Este saco azul servia para pagar despesas como viagens, compras necessárias, etc. Posso referir que a operação de Camarate, que a seguir irei transcrever, custou preços de 1980 entre 750 mil e $1 milhão. Só o SR José António dos Santos Esteves recebeu $200 mil. Estas despesas relacionadas com a operação de Camarate incluíram os pagamentos a diversas pessoas e participantes, como o SR Lee Rodrigues, como seguidamente irei descrever. Entre 1975 e 1988, participei em vários cursos e seminários em Langley, Virgínia e Quantico, pago pela CIA, sobre informação, desinformação, contra-informação, terrorismo, contra-terrorismo, infiltrações encobertas, etc. Trabalhei em serviços de infiltração pela CIA e pela DEA, Drug Enforcement Agency, em diferentes países, como Portugal, El Salvador, Bolívia, Colômbia, Venezuela, Peru, Guatemala, Nicarágua, Panamá, Chile, Líbano,
Síria, Egito, Argélia, Marrocos, Filipinas. A minha colaboração com a DEA iniciou-se em 1981, através do Richard Lee Hermitage. Em 1980, Richard Hermitage viria também a estar comigo e com o Henry Kissinger em Paris. Richard Lee Hermitage era membro do CFR, Conselho for Foreign Affairs and Relations, e da Organização e Cooperação para a Segurança da Europa, OSCE, criada pela CIA. Richard Hermitage era também membro, na altura, do Grupo Carlyle, do qual o CEO era Frank Carlucci. O Grupo Carlyle dedica-se à construção civil, imobiliário e é um dos maiores grupos de tráfico de armas no mundo, junto com o Grupo Halliburton, chefiado por Richard Dick Cheney. O Grupo Carlyle pertence a vários investidores privados do ZEUA, por regra do Partido Republicano. Este grupo promove nomeadamente vendas de armas, petróleo e cimento para países como o Iraque, Afeganistão e agora para os países da Primavera Árabe. A lavagem do dinheiro do tráfico de armas e da droga era feito, na altura, pelo banco BCCI, ligado à CIA e à NSA, National Security Agency. O BCCI foi fundado em 1972 e fechado no princípio dos anos 90, devido aos diversos escândalos em que esteve envolvido. Alivar Norte pertencia ao Conselho Nacional de Segurança, às ordens de William Walker, ex-embaixador do ZEUA em El Salvador. Alivar Norte seguiu e segue sempre as ordens da CIA, dependente de William Casey. Alivar Norte está hoje retirado da CIA, e é CEO de vários grupos privados americanos, tal como Frank Carlucci. Da DEA conheci Celerino Castilho e Mike Levine, Annabelle Green Brothers, tendo trabalhado para a DEA entre 1975 até 1989. Da CIA trabalhei também com Tos Plumbey, Ralph Mesguel, tenente-coronel da NSA, atualmente reformado. Da CIA trabalhei ainda com Bo Gritos e Tatum. Estes dois agentes tinham a sua base de operações em El Salvador, onde eu também estive durante os anos 80, durante o tráfico Irão, Contras, desenvolvendo nomeadamente atividades com tráfico de armas. Uma das suas operações consistiu no transporte de armas do ZEUA para El Salvador, que eram depois transportadas para o Irão e a Nicarágua. Os aviões, normalmente do Panamá e colombianos, regressavam depois para o ZEUA com droga, nomeadamente cocaína, proveniente de países como a Colômbia, Bolívia e El Salvador, que serviam para financiar a compra de armas. Esta atividade desenvolveu-se essencialmente desde os finais dos anos 70 até 1988. A cocaína vinha nomeadamente da ilha Normas CAY, nas Bahamas, de que era proprietário Carlos Liller Rivas. Carlos Rivas era um dos chefes do cartel de Medellín, trabalhando para este cartel e para ele próprio. Carlos Rivas era, neste contexto, um personagem importante, sendo o braço direito de Roberto Vesco, que trabalhava para a CIA e para a NSA. Roberto Vesco era proprietário de bancos nas Bahamas, nomeadamente o Columbus Trust. Carlos Rivas fazia toda a logística de Roberto Vesco e forneciam armas a troco de cocaína, nomeadamente ao movimento de guerrilha colombiano M19. Roberto Vesco está hoje refugiado em Cuba. O dinheiro das operações de armas e de droga são lavadas no banco BCCI e em outros bancos, com o nome de Código Amadeus. Há, no entanto, contas ativas nas Bahamas e em Norman CAY, nas Ilhas Jersey, que gerem contas bancárias, nomeadamente para o tráfico de armas para os contras da Nicarágua, e para o Irão. Como acima referi, muito desse dinheiro foi para bancos americanos e franceses, o que em parte explicará porque é que Manuel Noriega foi condenado a 60 anos de prisão, tendo primeiro estado preso no ZEUA, depois em França, e atualmente no Panamá. Foi preso porque era conveniente que estivesse calado, não referindo nomeadamente que partilhava com a CIA o dinheiro proveniente da venda de armas e da venda de drogas. Noriega movimentava contas bancárias em mais de 120 bancos. Com conhecimento da CIA, Noriega fazia também parte da Operação Black Eagle, dedicada ao tráfico de armas e de droga, que em 1982 se transformou numa empresa chamada Enterprise. Com a colaboração de Alivar Norte e de Daniel Gregg da CIA em face do grau de informações e de conhecimento que tinha, é fácil de perceber porque se verificou o derrubo e a prisão de Noriega. Devo dizer que estou pessoalmente admirado que não o tenham até agora suicidado, pois deve ter muitos documentos ainda guardados. Noriega tinha a intenção de contar tudo o que sabia sobre este tráfico, nomeadamente sobre os serviços prestados à CIA e a Bush Pai, tendo por isso sido preso. Washington e a CIA são assim veículos importantes do tráfico de armas e de droga, utilizando nomeadamente os pontos de apoio de South Florida e do Panamá. No início dos anos 80 conheci um traficante do cartel de Cali, de nome Ramon Elian Rodrigues, que depois mais tarde perante uma comissão do Senado americano, onde falou do tráfico de armas e de droga, do branqueamento de dinheiro, bem como das cumplicidades de Alivar Norte neste tráfico às ordens de Bush Pai e do Daniel Gregg. Muito do dinheiro gerado nessas vendas foi para bancos americanos e franceses. Este dinheiro servia também para compras de propriedades imobiliárias.
Por estar ligado a estas operações, Noriega foi preso pelos EUA. Foi numa operação de droga que realizei na Colômbia e nas Bahamas, em 1984, onde se deu a prisão de Carlos Ligueira Rivas, do cartel de Medellín, em que eu não concordei com os agentes da DEA da estação de Miami, pois eles queriam ficar com 10 milhões de dólares e com o avião legítimo provenientes do tráfico de droga. Não concordando, participei desses agentes ao chefe da estação da DEA de Miami. Este chefe mandou-lhes então levantar um inquérito, tendo sido presos pela própria DEA. A partir de aí a minha vida tornou-se num verdadeiro inferno, nomeadamente com a realização de armadilhas e detenções. Tendo acabado por sair da CIA em 1989, a conselho de Fran Carluxi. O principal culpado da minha saída da CIA e da DEA foi Jean Celon, diretor da estação da DEA e amigo de Noriega e de outros traficantes. Jean Lon encobriu, ou tentou encobrir, todos os agentes da DEA que denunciei a quando da prisão de Carlos Rivas. Após a minha saída da CIA, Fran Carluxi continuou contudo a ajudar-me com dinheiro, com conselhos e com apoio logístico, sempre que eu precisei até 1994. Regressando contudo à minha atividade em Portugal, anteriormente a Camarati e ao serviço da CIA, devo referir que conheci Fran Carluxi, em 1975, através de duas pessoas, um jornalista português da RTP, já falecido, chamado Paulo Cardoso de Oliveira, que conhecera em Angola, e que era agente da CIA, e Gary Van DYK, agente da BOSS, sul-africana, que conheci também em Angola. Mantive contactos diretos e quentes com Fran Carluxi, sobretudo entre 1975 e 1982, de quem recebi instruções para vários trabalhos e operações. Os meus contactos com Fran Carluxi mantêm-se até hoje, com quem falo ainda ocasionalmente pelo telefone. A última vez que estive com ele foi em Madrid, em 2008, na escala de uma viagem que Fran Carluxi realizou à Turquia. Em Lisboa, também lidei e recebi ordens de William Selberg, antena da CIA em Lisboa, que além de recolher informações em Lisboa atua como elo de ligação entre portugueses e americanos. Tive inclusivamente uma vida social com William Selberg, que inclui uma vida noturna em Lisboa, em diferentes bares, restaurantes e locais públicos. William Selberg gostava bastante da vida noturna, onde tinha muito gosto em aparecer com as suas diversas conquistas femininas. Trabalhei também com outros agentes da CIA, nomeadamente Philip Agee. Neste âmbito, trabalhei em operações de traco de armas e em infiltrações em organizações com o objetivo de obter informações políticas e militares. Billy Selberg fala bem português e era grande amigo de Arthur Albarrán. A Selberg e Albarrán conheceram-se numa festa da Embaixada da Colômbia ou Venezuela, tendo Albarrán casado nessa altura, nos anos 80, com a filha do embaixador, que foi a sua primeira mulher. Das reuniões que tive com a Embaixada Americana em Lisboa, a partir de 1978, conheci vários agentes da CIA. O chefe da estação da CIA em Portugal, John Logan, oferece-me um livro seu autografado. Conheci também o segundo chefe da CIA, Sr. Philip Snell, Sr. James Lowell, e o Sr. Harold Andel. Da parte militar da CIA conheci o Coronel Wilkinson, a partir de quem conheci o Coronel Oliver North e o Coronel Peter Buckley. O Coronel Oliver North, militar mas também agente da CIA, e o Coronel Peter Buckley, são os principais estrategas nos contactos internacionais, com vista ao tráfico e venda de armas, nomeadamente com países como o Irão, Iraque, Nicarágua e o El Salvador. Na sequência do conhecimento que fiz com Oliver North, tendo várias reuniões com ele e com agentes da CIA, por causa do tráfico e negócio de armas, estas reuniões têm lugar em vários países, como o Museu, o México, a Nicarágua, a Venezuela, o Panamá. Neste último país contacto com dois dos principais adjuntos de Noriega, José Bladon, chefe dos serviços secretos do Panamá, que me disse que praticamente todos os embaixadores do Panamá em todo o mundo estavam ao serviço de Noriega. Bladon pediu-me na altura se eu arranjava um Rolls-Royce Silver Spirits para o embaixador do Panamá em Lisboa, o que acabei por conseguir. Em meados de 1980, Fran Carluxi refere-me, por alto, e pela primeira vez, que eu iria ser encarregue de fazer um trabalho de importância máxima e prioritária em Portugal, com a ajuda dele, da CIA, e da Embaixada do ZEU em Portugal, sendo-me dado, para esse efeito, todo o apoio necessário. Tenho depois reuniões em Lisboa, com o agente da CIA, Frank Sturgis, que conheço pela primeira vez. Frank Sturgis é uma pessoa de aspecto sinistro e com grande frieza, e é organizador das forças anticastristas, sediadas em Miami, e elo de ligação com os contra da Nicarágua. Frank Sturgis refere-me então, que está em marcha um plano para afastar, definitivamente,
entenda-se eliminar, uma pessoa importante, ligada ao governo português de então, sem dizer contudo ainda nomes. Algum tempo depois, possivelmente em setembro ou outubro de 1980, jogo ténis com Fran Carluxi quase toda a tarde, na antiga residência do embaixador do ZEUA, na Lapa. Janto depois com ele, onde Fran Carluxi refere novamente que existem problemas em Portugal para a venda e transporte de armas, e que Francisco Sá Carneiro não era uma pessoa querida do ZEUA. Depois já na sobremesa, juntam-se a nós o Jean Diogo Neto, o Cor Vinhas, o Cor Robocho Vaz e Paulo Cardoso, onde se refere novamente à necessidade de se afastarem alguns obstáculos existentes ao negócio de armas. Todos estes elementos referem a Fran Carluxi que eu sou a pessoa indicada para a preparação e implementação desta operação. Em outubro de 1980, num jantar no Hotel Sheraton onde participo eu, Fran Sturgios, CIA, Wilfredo Navarro, CIA, o General Diogo Neto e o Coronel Vinhas, já falecidos, onde se refere que há entraves ao tráfico de armas que têm de ser removidos. Depois há um outro jantar também no Hotel Sheraton, onde participam, entre outros, eu e o Cor Olivar Norte, onde este diz claramente que é preciso limar algumas arestas e se houver necessidade de se tirar alguém do caminho, tira-se, dando portanto a entender que haverá que eliminar pessoas que criam problemas aos negócios de venda de armas. Olivar Norte diz-me também que está a ter problemas com a sua própria organização, e que teme que o possam querer afastar e deixar cair, o que acabou por acontecer. Há também portugueses que estavam a beneficiar com o tráfico de armas, como o Major Canto e Castro, o Jean Pesarate Correia, Franco Charais e o empresário Zoio. Sabe-se também já nessa altura que Adelino Amaro da Costa estava a tentar acabar com o tráfico de armas, a investigar o Fundo de Desenvolvimento do Ultramar, e a tentar acabar com lobbies instalados. Afastar essas duas pessoas pela via política era impossível, pois a AD tinha ganho as eleições. Restava portanto a via de um atentado. Passados alguns dias, recebo um telefonema do Major Canto e Castro, pertencente ao Conselho da Revolução, que eu já conhecia de Angola, pedindo para eu me encontrar com ele no Hotel Altis. Nessa reunião está também Fran Sturgios, e fala-se pela primeira vez em atentado, sem se referirem ainda quem é o alvo. Referem que contam comigo para esta operação. O Major Canto e Castro diz que é preciso recrutar alguém capaz de realizar esta operação. Tenho depois uma segunda reunião no Hotel Altis com Fran Sturgios e Philip Snell, onde Fran Sturgios me encarrega de preparar e arranjar alguns operacionais para uma possível operação dentro de pouco tempo, possivelmente dentro de 2 ou 3 meses. Perguntam-me se já recrutei a pessoa certa para realizar este atentado, e se eu conheço algum perito na fabricação de bombas e em armas de fogo. Respondo que em Espanha arranjaria alguém deta para vir cá fazer o atentado, se tal fosse necessário. Quem paga a operação e a preparação do atentado é a CIA e o Major Canto e Castro. Canto e Castro colabora na altura com os serviços secretos franceses, para onde entrou através do sogro na época. O sogro era de nacionalidade belga, que trabalhava para a SDSE, os serviços de inteligência franceses, em 1979 e em 1980. Canto e Castro casou com uma das suas filhas, quando estava em Luanda, em Angola, ao serviço da Força Aérea Portuguesa. Em Luanda, Canto e Castro vivia perto de mim. Tendo que organizar esta operação, falo então com José Esteves e mais tarde com Lia Rodrigues, que na altura ainda não conhecia. O elo de ligação de Lia Rodrigues em Lisboa era Evo Fernandes, que estava ligado à resistência moçambicana, a Renamo. Falo nessa altura também com 2 pessoas ligadas à ETA militar, para caso do atentado ser realizado através de armas de fogo. Depois, noutro jantar em casa de Fran Carluxi, na Lapa, na mansarda, no último andar, onde jantamos os 2 sozinhos, Fran Carluxi diz abertamente e pela primeira vez, o que eu tinha de fazer, qual era a operação em curso e que esta visava Adelino Amaro da Costa, que estava a dificultar o transporte e venda de armas a partir de Portugal ou que passavam em Portugal, e que havia luz verde dada por Henry Kissinger e Olivar Norte. Cumprimento ambos, referindo que sou o homem deles em Lisboa. 3 semanas antes do atentado, Canto e Castro e Fran Sturgios referem pela primeira vez que o alvo do atentado é Adelino Amaro da Costa. O Major Canto e Castro afirma que irá viajar para Londres. Fran Sturgios pede-me que obtenha um cartão de acesso ao aeroporto para um tal Lia Rodrigues, que é referido como sendo a pessoa que levará e colocará a bomba no avião. Recebo depois um telefonema de Canto e Castro, referindo que está em Londres e para eu ir ter lá com ele. Refere-me que o meu bilhete está numa agência de viagens situada na Avenida República, junto à pastelaria Ceuta. Chegado a Londres fico no Hotel Grosvenor, ao pé de Victoria Station. Canto e Castro vai buscar-me e leva-me a uma casa perto do hotel, onde me mostra pela primeira vez o material, incluindo explosivos,
que servirão para confeccionar a bomba nesta operação. Essa casa em Londres era ao mesmo tempo residência e consultório de um dentista indiano, amigo de Canto e Castro. Canto e Castro refere-me que esse material será levado para Portugal pela sua companheira Juanita Valderrama. O Major Canto e Castro pede-me então que vá ao Hotel Altis recolher o material. Vou então ao hotel acompanhado de José Esteves, e recebemos uma mala e uma carta da senhora Juanita. José Esteves prepara então uma bomba destinada a um avião, com esses materiais, com a ajuda de Carlos Miranda. O Major Canto e Castro volta depois de Londres, encontra-se comigo, e digo-lhe que a bomba está montada. Lee Rodrigues é-me apresentado pelo Major Canto e Castro. Alguns dias depois Lee Rodrigues telefona-me e encontramo-nos para jantar no restaurante Galeto, junto ao Saldanha, juntamente com Canto e Castro, onde aparece também Evo Fernandes, que era o contacto de Lee Rodrigues em Lisboa. Fora Evo Fernandes que apresentara Lee Rodrigues a Canto e Castro. Lee Rodrigues era moçambicano e tinha ligações à Renamo. Nesse jantar alinham-se pormenores sobre o atentado. Canto e Castro refere contudo nesse jantar que o atentado será realizado em Angola. Perante esta afirmação, pergunto se ele está a falar a sério ou a brincar, e se me acha com cara de palhaço fazendo intenção de me levantar. Refiro que, através de Fran Carluxi, já estava a par de tudo. Lee Rodrigues pede calma, referindo depois Canto e Castro que desconhecia que eu já estava a par de tudo, mas que sendo assim nada mais havia a esconder. Possivelmente em novembro, é-me solicitado por Philip Snell que participe numa reunião em Cascais, num iate junto à antiga Marina. Na altura não existia a atual Marina. Vou e levo comigo José Esteves. Essa reunião tem lugar entre as 20 e as 23 horas, nela participando Philip Snell, Alivar Norte, Frank Sturgios, Sidral e Lee Rodrigues e mais cerca de 2 ou 3 estrangeiros, que julgo serem americanos. Nesta reunião é referido que há que preparar com cuidado a operação que será para breve, e falam-se de pormenores a terem atenção. É referido também os cuidados que devem ser realizados depois da operação, e o que fazer se algo correr mal. A língua utilizada na reunião é o inglês. José Esteves recebeu então $200.000 pelo seu futuro trabalho. Eu não recebi nada pois já era pago normalmente pela CIA. Eu nessa altura recebia da CIA o equivalente a $5.000, dispondo também de 2 cartões de crédito Diners Club e Visa Gold, ambos com plafondos de $10.000. Lee Rodrigues pede-me então que arranje um cartão para José Esteves entrar no aeroporto. Para este efeito, obtenho um cartão forjado, na Moraria, em Lisboa, numa tipografia que hoje já não existe. Lee Rodrigues diz-me também que irá obter uma farda de piloto numa loja ao pé do Coliseu, na Rua das Portas de Santo Antão. A meu pedido, João Pedro Dias, que era carteirista, arranja também um cartão para Lee Rodrigues. Este cartão foi obtido por João Pedro Dias, roubando o cartão de Miguel Vanon, que era funcionário da TAP. Apenas foi necessário mudar-se a fotografia desse cartão, colocando a fotografia de Lee Rodrigues. José Esteves prepara então na sua casa no Cacém, um engenho para o atentado. Conta com a colaboração de outro operacional chamado Carlos Miranda, especialista em explosivos, que é recrutado por mim, e que eu já conhecia de Angola, quando Carlos Miranda era comandante da FNLA e depois Codeco em Portugal. José Esteves foi também um dos principais comandantes da FNLA, indo muitas vezes a Kinshasa. Depois do artefacto estar pronto, vou novamente a Paris. No Hotel Ritz, à tarde, tenho um encontro com Alivar Norte, o Coro Wilkison e Philip Snell, onde se refere que o alvo a abater era Adelino Amaro da Costa, Ministro da Defesa. Volto a Portugal, cerca de 5 ou 6 dias antes do atentado. É marcado por Alivar Norte um jantar no Hotel Sheraton. Nesse jantar aparece e participa um indivíduo que não conhecia e que me é apresentado por Alivar Norte, chamado Penaguião. Penaguião afirma ser segurança pessoal de Sá Carneiro. Alivar Norte refere que Penaguião faz parte da segurança pessoal de Sá Carneiro e que é o homem que conseguirá meter Sá Carneiro no avião. Penaguião afirma, de forma fria e direta, que Sá Carneiro também iria no avião, pois dessa forma matavam 2 coelhos de uma cajadada. Afirma que a sua eliminação era necessária, uma vez que Sá Carneiro era anti-americano, e apoiava incondicionalmente Adelino Amaro da Costa na denúncia do tráfico de armas, e na descoberta do chamado saco azul do Fundo de Defesa do Ultramar, pelo que tudo estava, desde o início, preparado para incluir as 2 pessoas, Francisco Sá Carneiro e Adelino Amaro da Costa. Fico muito receoso, pois só nesse momento cai a conhecer a inclusão de Sá Carneiro no atentado. Pergunto a Penaguião como é que ele pode ter a certeza de que Sá Carneiro irá no avião, ao que Penaguião responde de que eu não me preocupasse pois que ele, com mais alguém, se encarregaria de colocar Sá Carneiro naquele avião naquele dia e naquela hora, pois ele coordenava a segurança e a sua palavra era sempre escutada. No final do jantar, juntam-se a nós 3 o Gen Diogo Neto e o Corvinhas. Fico estarrecido com esta nova informação sobre Sá Carneiro, e decido ir, nessa mesma noite, à residência do embaixador do ZEUA, na Lapa, onde estava Fran Carluxi, a quem conto que o vi. Fran Carluxi responde que não me preocupasse,
pois este plano já estava determinado há muito tempo. Disse-me que o homem do ZEUA era Mário Soares, e que Sá Carneiro, devido à sua maneira de ser, teimoso e anti-americano, não servia os interesses estratégicos do ZEUA. Mário Soares seria o futuro apoio da política americana em Portugal, junto com outros líderes do PSD e do PS. Aceito então esta situação, uma vez que Fran Carluxi já me havia dito antes que tudo estava assegurado, inclusivamente se algo corresse mal, como a minha saída de Portugal, a cobertura total para mim e para mais alguém que eu indicasse, e que pudesse vir a estar em perigo. Isto é o usual real político dos Estados Unidos, e suspeito que sempre será. 3 dias antes do atentado há uma nova reunião, na Rua das Pretas no Palácio Roquete, onde participam Canto e Castro, Farinha Simões, Li Rodrigues, José Esteves e Carlos Miranda. Carlos Miranda colaborou na montagem do engenho explosivo com José Esteves, tendo ido várias vezes à casa de José Esteves. Nessa reunião são acertados os últimos pormenores do atentado. Nessa reunião, Li Rodrigues diz que ele está preparado para a operação e Canto e Castro diz que o atentado será 3 ou 4 de dezembro. Nessa reunião é dito que o alvo é Adelino Amaro da Costa. No dia seguinte encontramo-nos com Canto e Castro no Hotel Seraton, e vamos jantar ao restaurante e o polícia. No dia 4 de dezembro, telefono de um telefone no Arieiro, para o Sr. William Selberg, na embaixada do ZEUA, para confirmar que o atentado é para realizar, tendo-me este referido que sim. Desse modo, à tarde, José Esteves traz uma mala à minha casa, e vamos os dois para o aeroporto. Conduzo José Esteves ao aeroporto, num BMW do José Esteves. Já no aeroporto, José Esteves e eu entramos no aeroporto, por uma porta lateral, junto a um posto da Guarda Fiscal, utilizando o cartão forjado, anteriormente referido. Depois José Esteves desloca-se e entrega a mala, com um engenho, a Li Rodrigues, que aparece com uma farda de piloto e é também visto por mim. Depois de cerca de 15 minutos, sai já sem a mala, e sai comigo do aeroporto. Separamo-nos, mas mais tarde José Esteves encontra-se novamente comigo no Cabeleireiro Bata, no centro comercial Alvalade. Depois José Esteves aparece em minha casa com a companheira da época, de nome Gina, e com um saco de roupa para lá ficar por precaução. Ouvimos depois o noticiário das 20 horas na televisão, e José Esteves fica muito surpreendido, pois não sabia que Sá Carneiro também ia no avião. Quarto parte afirma que fomos enganados. Telefona então para Lencastre Bernardo, que tinha grandes ligações à PJ e à PJ Militar, e uma ligação ao General Yanes. Lencastre Bernardo tem também ligações a Canto e Castro, Pesarate Correia, Charais, ao empresário Zóio José António Avelar, que era ex-braço direito de Canto e Castro. José Esteves telefona-lhe, e pede para se encontrar com ele. Este aceita, pelo que, pelas 23 horas, José Esteves, eu, e a minha mulher Elsa, dirigimo-nos para a Rua Gomes Freire, na PJ, para falar com ele. Esteves sobe para falar com Lencastre Bernardo, que lhe tinha dito que não se preocupasse, pois nada lhe sucederia. Passámos contudo por casa de José Esteves, pois este temia que aí houvesse já um conjunto de polícias à sua procura, devido a considerarem que ele estava associado à queda do avião em Camarate. José Esteves ficou assim aliviado por verificar que não existia aparato policial à porta de sua casa. Vem contudo dormir para minha casa. Alguns dias depois falei novamente com Fran Carluxi, a quem manifestei o meu desconhecimento e ter ficado chocado por ter sabido, depois de o avião ter caído, que acompanhantes e familiares do primeiro-ministro e do ministro da Defesa também tinham ido no avião. Fran Carluxi respondeu-me que compreendia a minha posição, mas que também ele desconhecia que iriam outras pessoas no avião, mas que agora já nada se podia fazer. Em 1981, encontro-me com Vítor Pereira, na altura agente da Polícia Judiciária, no restaurante Galeto, em Lisboa. Conto a Vítor Pereira que alguns dos atentados estão atribuídos às brigadas revolucionárias, relacionados com a colocação de bombas, foram porém efetuadas pelo José Esteves, como foram os casos dos atentados à bomba na Embaixada de Angola, de Cuba, esta última com conhecimento de Ramiro Moreira, na casa de Torres Couto, na casa do Prof. Diogo Freitas do Amaral, na casa do Henrique Lopes Cardoso, e na casa de Vasco Montes, a pedido deste, junto ao Jumbo em Cascais, para obter sensacionalismo à época, tendo o José Esteves espalhado panfletos iguais aos da FP25. Não falei então com Vítor Pereira com Camarate. Tomei conhecimento no entanto que Vítor Pereira, no dia 4 de dezembro de 1980, tendo ido nessa noite ao aeroporto da Portela, como agente da PJ, encontrou a mala que era transportada pelo Adelino Amaro da Costa. Nessa mala estavam documentos referentes ao tráfico de armas e de pessoas envolvidas com o Fundo de Defesa do Ultramar. Salvo erro, Vítor Pereira entregou essa mala ao inspetor da PJ Pedro Amaral, que por sua vez a entregou na PJ. Disse-me então Vítor Pereira que essa mala, de maior importância no caso de Camarate, pelas informações que continha, e que podiam explicar os motivos e as pessoas por detrás deste atentado, nunca mais voltou a aparecer. Esta informação foi-me transmitida por Vítor Pereira,
quando estive preso comigo na prisão de Sintra, em 1986. Não referi então a Vítor Pereira que, como descrevo a seguir, eu tinha já tido contacto com essa mala, em finais de 1982, pelo facto de trabalhar com os serviços secretos na embaixada do ZEUA. Também em 1981, uns meses depois do atentado, eu e o José Esteves fomos ter com o Major Lencastre Bernardo, na Polícia Judiciária, na Rua Gomes Freire. Com efeito, tanto o José Esteves como eu, andávamos com medo do que nos podia suceder por causa do nosso envolvimento no atentado de Camarate, e queríamos saber o que se passava com a nossa proteção por causa de Camarate. Eu não participo na reunião, fico à porta. Contudo, o José Esteves diz-me depois que nessa conversa Lencastre Bernardo lhe referiu que, numa anterior conversa com Francisco Pinto Balsemão, este lhe havia dito ter tido conhecimento prévio do atentado de Camarate, pois em outubro de 1980, Kissinger o informou de que essa operação ia ocorrer. Disse-lhe também que ele próprio tinha tido conhecimento prévio do atentado de Camarate. Disse-lhe ainda que podíamos estar sossegados quanto a Camarate, pois não ia haver problemas conosco, pois a investigação deste caso ia morrer sem consequências. A este respeito gostaria de acrescentar que numa reunião que tive, a sós, em 1986, com Lencastre Bernardo, num restaurante ao pé do edifício da PJ na Rua Gomes Freire, ele garantiu-me que Pinto Balsemão estava a par do que se ia passar em 4 de dezembro no restaurante Fouchet, em Paris. Kissinger tinha-me dito, por alto, que o futuro primeiro-ministro de Portugal seria Pinto Balsemão. É importante referir que tanto Henry Kissinger como Pinto Balsemão eram já, em 1980, membros destacados do grupo Bilderberg, sendo certo que estas duas pessoas levavam convidados às reuniões anuais desta organização. Deste modo, a quando da conversa com Lencastre Bernardo, em 1986, relacionei o que ele me disse sobre Pinto Balsemão, com o que tinha ouvido em Paris, em 1980. Tive também esta informação, mais tarde, em 1993, numa conversa que tive com William Asselberg, em Lisboa, quando este me confirmou de que Pinto Balsemão estava a par de tudo. Em finais de 1982, pelas informações que vou obtendo na Embaixada do ZEUA, em Lisboa, verifico que se fala de nomes concretos de personalidades americanas como tendo estado envolvidas em tráfico de armas que passava por Portugal. Pergunto então a William Asselberg como sabem destes nomes. Ao fim de muitas insistências minhas, William Asselberg acaba por me dizer que a PJ entregou, na Embaixada do ZEUA, uma mala com os documentos transportados por Adelino Amaro da Costa, em 4 de dezembro de 1980, e que ficou junto aos destroços do avião, embora não me tenha dito quem foi a pessoa da PJ que entregou esses documentos. Peço então a William Asselberg que me deixe consultar essa mala, uma vez que faço também parte da equipa da CIA em Portugal. Ele aceita, e pude assim consultar os documentos existentes que consistiam em cerca de 200 páginas. Pude assim consultar este dossiê durante cerca de uma semana, tendo-o lido várias vezes, e resumido, à mão, as principais partes, uma vez que não tinha como fotografá-lo ou copiá-lo. Vejo então, que apesar do desastre do avião, e da pasta de Avelino Amaro da Costa ter ficado queimada, e ter sido substituída por outra, os documentos estavam intactos. Estes documentos continham uma lista de compra de armas, que incluía nomeadamente RPG-7, RPG-27, G3, lança-granadas, dilagramas, munições, granadas, minas, rádios, explosivos de plástico, fardas, Kalashnikovs AK-47 e obuses. Referia-se também nesses documentos que para se iludir as pistas, as vendas ilegais de armas eram feitas através de empresas de fachada, com os caixotes a referir que a carga se tratava de equipamentos técnicos e peças sobressalentes para máquinas agrícolas e para a construção civil. Esta forma de transportar armas foi-me confirmada várias vezes por Oliver Norte, no decorrer da década de 80, até 1988, e quando estive em Ilopango, em El Salvador, também na década de 80, verifiquei que era verdade. Nestes documentos lembro-me de ver que algumas armas vinham da empresa portuguesa Braço de Prata, bem como referências de vendas de armas de Portugal e de países de leste, como a Polónia e a Bulgária, com destino para a Nicarágua, Irão, El Salvador, Colômbia, Panamá, bem como para alguns países africanos que estavam em guerra, como Angola, ANC da África do Sul, Nigéria, Mali, Zimbábue, Quênia, Somália, Líbia, etc. Está também claramente referido nesses documentos que a venda de armas é feita através da empresa criada em Portugal chamada Supermarket, que operava através da empresa mãe Black Eagle. Aliança Democrática, PSD, CDS e PPM vão avançar para as eleições em coligação. Queremos que criamos condições para, em cooperação com outros,
criarmos uma nova perspectiva de esperança, uma perspectiva que possibilitará finalmente, apesar de todas as dificuldades reais, concretizar aquilo que tantos acreditaram no 25 de Abril e que tão poucos viram realizado. A confissão de Farinha Simões, mais 2 nomes são implicados diretamente na tese de atentado em Camarate: o Major Canto e Castro e uma misteriosa mulher, Juanita Marcela, casada precisamente com Canto e Castro. José Bernardo de Canto e Castro. Ele é major da Força Aérea e foi membro do Conselho da Revolução entre 1975 e 1982. Antes, integrara também o Conselho dos 20 e a Comissão Coordenadora do MFA. Canto e Castro é tido como o único homem claramente de direita em todos estes órgãos do pós-25 de Abril e de várias outras fases do chamado PREC. O Canto e Castro esteve ligado aos serviços secretos ingleses. Os serviços secretos ingleses tiveram alguma coisa a ver com a extrema-direita em Portugal na altura das bombas, portanto... Ele esteve ligado aos serviços secretos ingleses? Sim, toda a gente sabe, através de um coronel, que era o sogro dele. Atualmente está a fugir do país e as tentativas da TVI para entrar em contacto com ele têm-se até hoje revelado infrutíferas. É a voz corrente que estará escondido ou na Guiné-Bissau ou na Grã-Bretanha e contra ele pesa um mandato de captura por motivo de burla no quadro da falência de uma sociedade denominada grupesca. As suspeitas já antes que existiam, mas os últimos desenvolvimentos do processo Camarate, bem como os depoimentos de novas testemunhas, tornaram público que em Portugal existe um forte lobby político-militar ligado ao tráfico de armas. A TVI sabe que existem suspeitas e fortes indícios que recaem sobre militares da extrema-direita, civis ligados também à extrema-direita e aos movimentos que fizeram a Guerra das Colónias e ainda a antigos militantes das FP25 e ex-militantes da extrema-esquerda. Todos num caldo verdadeiramente explosivo, surgem coligados no tráfico de armas. É uma vasta teia que já vem de trás dos finais dos anos 70 e se prolonga até hoje em sucessivas relações cruzadas com muita gente importante. Uma rica e complexa história de ligações perigosas. Foi exatamente ao consultarmos a documentação da Grupesca que encontramos a confirmação da identidade da mulher de Canto e Castro, Juanita Marcela Warnick de Valeriano. Segundo Farinha Simões, foi Juanita que trouxe de Londres os elementos com que José Esteves fabricou a bomba que Lee Rodrigues se encarregaria de colocar no Cessna, onde Sá Carneiro e Amar da Costa viajaram no dia 4 de dezembro de 1980. A questão do tráfico de armas tornou-se omnipresente nos labirintos de Camarate. Por diversas vezes ouvimos falar em dossiês quentes, fundos e dinheiros que circulavam à margem do controle político na estrutura militar. Depois do 25 de Abril, Adelino Amar da Costa era o primeiro civil a mandar nas Forças Armadas. A confirmação de um crime em Camarate prende-se seguramente com o tráfico de armas. Esta é uma das conclusões fundamentais a que chegou a equipa de reportagem da TVI ao longo destes últimos meses. O tráfico de armas, na altura, era um mercado em franca expansão, com clientes certos: os PALOP, Sudão, África do Sul, América Central e até os países, então, no centro do vulcão, Iraque e Irão. Em 1980, o próprio primeiro-ministro Francisco Sá Carneiro autorizou os Estados Unidos da América a utilizarem a base militar das Lajes, nos Açores, como entreposto das armas que, na altura, os Estados Unidos exportavam para o Irão. Eu lembro-me de 2 vezes ter falado com o engenheiro Amar da Costa, ou ele me ter falado uma vez, longe ainda da campanha presidencial, até mesmo antes da campanha legislativa, e outra
entre a legislativa e a presidencial, portanto já muito próximo das presidenciais, em que em ambas ele me referiu que estava preocupado com um dossiê de venda de armas que passavam por Portugal, nunca me deu pormenores. Sá Carneiro deu conhecimento e partilhou essa decisão com o então Presidente da República, General Ramalhianes. Uma informação, de resto, confirmada pela TVI. O mercado das armas era, então como agora, conduzido sobretudo por militares no ativo e na reserva. E a TVI tem dados de que alguns elementos do Conselho da Revolução estavam implicados numa vasta rede de comércio legal e ilegal de armamento. Só entre 1980 e 1983, Bagdá comprou a Portugal armamento no valor global de 74 milhões e meio de dólares, como revela o insuspeito Washington Post. Um comércio onde os contornos e os verdadeiros intervenientes nunca foram bem esclarecidos e que começa agora, há 15 anos de distância, a ser denunciado. Entre os nomes mais sonantes estão envolvidos José Bernardo Canticastro, Marcelino de Brito, que já em 1980 foi arguido em 2 processos por tráfico de armas, enquanto sócio da sociedade Defex. Outros nomes são os de Henrique Nunes, o chefe de gabinete de Vítor Alves, nessa altura, e o do então dirigente da Sociedade de Explosivos da Trafaria, Alpolim Galvão, e muitos outros militares e civis da esquerda à direita, como José João Zoio e Manuel Maria Múrias. Este é, aliás, um tipo de negócio em que o próprio Estado português teve grande interesse e lucros, e no qual várias potências internacionais, legal ou ilegalmente, se têm associado a particulares, um negócio de alto risco e alto lucro, que se serve muitas vezes em conjunto com negócios paralelos, como o tráfico de droga e o contrabando, que nessa altura abundava em Portugal. Hoje existe entre a classe política portuguesa a convicção de que o tráfico de armas poderá ter sido móvel da morte de Adelino Amar da Costa e Sá Carneiro, Ministro da Defesa e Primeiro-Ministro, que sabiam demais sobre armas e militares. A ideia que eu retenho a esta distância é de que envolvia interesses estrangeiros e que era para países estrangeiros em situação de guerra, mas envolvia realmente portugueses, mas ele não deu nunca referência nenhuma nem aos interesses estrangeiros, nem aos portugueses envolvidos. Camarade, acidente ou atentado? Nos últimos meses, os caminhos da investigação avançaram. Quanto? Ninguém pode dizer ao certo. 15 anos levantam muita poeira, mas o jogo continua. Camarade pode não prescrever-se tal qual como José Esteves, também Canto e Castro, sua mulher Juanita e Sinan Li Rodrigues forem notificados pelo juiz de instrução criminal. Hoje só José Esteves respondeu à chamada. Foi ao TIC esta manhã como arguido depois de o juiz ter dado seguimento à acusação particular apresentada pelas famílias das vítimas. Foi, mas com estranheza, respondeu à chamada. A minha única coisa que me surpreende é porque há uma acusação particular e essa acusação particular não tem fundamento. Se o Ministério Público não encontra indícios de crime, se a Polícia Judiciária não encontra indícios de crime, portanto é porque não há crime. Ou a Polícia Judiciária só é boa para desmantelar os bandos e descobre tudo aquilo que quer. E aqui neste país, o que é que há por descobrir que a Polícia Judiciária não tenha descoberto? Diga-me lá. De acordo com o Independente, o atual presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas vai ainda mais longe. Em julho deste ano, quando foi ouvido sobre Camarate, Freitas afirmou ter recebido uma mensagem da Embaixada Portuguesa em Londres. Isto 15 dias depois da queda do avião que transportava Sá Carneiro e Adelino Amar da Costa. O embaixador Freitas Cruz avisava nesta mensagem que a Scotland Yard apontava este homem, Sinan Li Rodrigues, como provável implicado numa sabotagem ao avião em que viajavam o Primeiro-Ministro e o Ministro da Defesa português. Uma informação que Freitas do Amaral fez seguir para a Polícia Judiciária, com a classificação de urgente e secreta. Freitas acrescenta mesmo que se esta mensagem tivesse chegado antes do dia 11 de dezembro de 1980, o desastre de Camarate
nunca teria sido atribuído a falha técnica. Porque só agora se decidiu pronunciar quanto a esta matéria? Peço desculpa, mas não foi só agora. Eu já me pronunciei várias vezes sobre esta matéria, quer perante uma das comissões parlamentares de inquérito na Assembleia da República, quer perante o Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, quer mesmo em declarações feitas aos meios de comunicação social.